Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, andromedanos e andrômedas. Quem é de Andrômeda? Todo mundo com seus fones de ouvido porque tá começando mais um Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. Como vão suas abelhas? Alô, alô, marciano. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. Como vão suas abelhas? E aí, pessoal, que não raspou a cabeça pra manter contato com os conterrâneos? Exatamente. É importante. Já temos os indicados ao Oscar de 2026 e agora, com essa lista completa e, claro, felicíssimos por Agente Secreto, a gente começa a nossa temporada favorita do ano. Falar de todos os indicados a melhor filme. Hoje a gente vai debater Bugônia, de Yorgos Lanthimos, na sua milionésima parceria com a Emma Stone. O filme foi indicado a 4 Oscars e retrata o sequestro de uma CEO da indústria farmacêutica por um maníaco conspiracionista. Ou pelo menos é o que parece. O último filme do Yorgos dividiu a gente aqui no podcast. Mas e com Bugônia, será que aconteceu mesmo? Quais são nossas principais impressões do filme? E quais são suas reais chances no Oscar em março? Mas antes do episódio começar, segue o Meia Pantufa nas plataformas que você ouve. Você vai sempre ser o primeiro a saber quando os episódios novos saírem. Isso ajuda demais o podcast a continuar crescendo. E outra coisa importante demais é avaliar. Dá 5 estrelas no feed do Meia Pantufa no Spotify, curtir esse episódio no YouTube e fazer o mesmo nas outras plataformas é essencial para a distribuição do podcast. Tá no meio do episódio e concordou com alguma coisa, discordou de algo ou só quer participar? Então comenta aí, porque esses comentários não só são muito legais pra gente conversar com vocês, como eles também aumentam a relevância do podcast. E também colocar aqui como prática pra quem tá chegando agora, pra quem não ouve a gente com tanta frequência, esse episódio vai conter spoilers, tá? A gente geralmente trabalha de forma mais abstrata na primeira parte do episódio, mas progressivamente a gente vai entrando em mais detalhes e eventualmente discute principais momentos específicos do que a gente tá cobrindo. Chegou a hora! Hoje é dia de falar de Bugônia no Meia Opinião. Meia Opinião. Em Bugônia, a gente conhece um personagem muito carismático, muito gente fina, que a gente adoraria trocar uma ideia na rua, que é o personagem do Jesse Plemons, o Teddy. E o Teddy ouve muito podcast de conspiração, de invasão alienígena, enfim, aquelas coisas. Vocês já sabem muito bem o tipinho, terraplanista e não sei o que, de estão escondendo os fatos da gente, tal. Ele vive isolado com o primo Donnie, que claramente tem algum atraso mental, cognitivo, algo do tipo, e depende muito dele ali, é muito dependente emocionalmente, mas também economicamente, né, do primo conspiracionista. E o Teddy põe na cabeça que os alienígenas estão aqui, numa coisa bem reptiliana, né, que os alienígenas estão aqui disfarçados de humanos para acabar com o planeta, para nos destruir, e só o Teddy sabe da verdade, e por conta disso, ele sabe que esses alienígenas vão destruir a Terra em 4 dias, e para isso ele organiza o sequestro de uma pessoa que ele considera ser uma general do Império Alienígena. E ele sequestra essa mulher que vem a calhar de ser uma CEO de indústria farmacêutica, uma pessoa particularmente ruim para os parâmetros humanos, então, né, que dirá para os parâmetros alienígenas. E ele sequestra essa mulher que evidentemente nega ser uma alienígena, porque o cara é claramente descompensado das ideias, e a gente vai acompanhar esses 4 dias de sequestro, como os eventos vão se desenrolar a partir desse sequestro, como vai ser a interação entre esse maluco, o primo dele e essa CEO escrotíssima. Bom, o filme é um remake do filme Save the Green Planet, do Yang Hun-Wan, acho que a pronúncia é essa, desculpa aí, meu coreano tá muito enferrujado. O filme Save the Green Planet é de 2003, é muito parecido, muda alguma coisinha, né, porque o Yorgos, o CEO é um homem no filme coreano. O Yorgos precisa pôr Emma Stone, se não for Emma Stone ele não faz filme, ele entra em greve, então ele precisa pôr Emma Stone como
como a CEO. E tem uma alteração aqui e ali, altera o final, altera a motivação, altera alguns personagens vivos ou mortos, mas de modo geral é basicamente a mesma coisa. O roteiro não é do Yorgos, o roteiro é do Will Tracy, que é quem adapta esse filme coreano, mas é mais um momento do Yorgos completamente... Já tava pensando assim, se a gente for comparar com Sinners, né, o grupo do Michael B. Jordan e o grupo dos irlandeses, o grupo da revolução contra o grupo da assimilação, o Yorgos já tá completamente assimilado a Hollywood, né, é filme com Emma Stone, é filme com Jesse Plemons, todo ano tá no Oscar, a academia já baba um ovo enorme pra ele aqui, e aí a gente consegue Bugônia com 4 indicações ao Oscar, mais uma indicação da Emma Stone. Eu acho que a gente tem que tirar um bloquinho em particular desse episódio de hoje pra falar sobre a Emma Stone, mas não vai ser agora. Eu vou começar com o Gusta perguntando pra ele o que ele achou de Bugônia. O Gusta é muito, muito baba-ovo do Yorgos, a gente já sabe, e a gente aqui gosta também de modo geral, mas aí o Gusta acha que ele nunca fez nada de errado, né, Gusta? Você já foi um fã de tipos de gentileza, e aí agora eu quero saber o que você achou de Bugônia. Não é que eu acho, assim, que eu sou muito baba-ovo do Yorgos, é porque o Yorgos é um gênio. Não tem... Só isso? Sabe, tipo, não tenho muito o que falar. É porque o Yorgos Lanthimos, ele é um cara das premissas. Eu já falei isso aqui antes, nos episódios que a gente fala sobre o Lanthimos aqui. E ele tem premissas muito boas, gente. Não tem como, sabe? Ele é o tipo de diretor que escolhe muito bem os projetos dele, assim. Ele sabe muito bem como, sabe, captar a atenção do espectador. Por mais que seja pelo estranhamento, pela loucura, por mais que seja por ambientes hostis e frios, né, e tudo mais, ele tem uma forma de criar premissas muito boas, né, por mais que em alguns momentos essas premissas elas sejam mais experimentais, que foi o Tipos de Gentileza, né, que é uma coisa um pouco mais antologia, uma coisa mais assim, né, episódica e tudo mais. Eu acho que é isso que faz o Yorgos ser tão fascinante, e é muito engraçado ele ser tão mainstream em Hollywood, né. Eu acho que é justamente assim, escolhe um louco pra representar os loucos, né, em Hollywood. Aí o Yorgos é o da vez. Ele é muito doidão, assim, ele tem... Na verdade, assim, como comportamento, como pessoa, né, ele é super contido, super tranquilinho, assim, a estética dele ali, tudo... Tem nada demais, assim, ele não é aquela pessoa super freak, né, no visual, mas quando você entra na cabeça dele, meu Deus, sai da frente. Ele tem as melhores / piores concepções sobre a humanidade que a gente pode imaginar. E é engraçado, você falou assim, não vamos falar da Emma Stone agora, né, eu assim, gente, então tá, eu vou guardar aqui, porque, né, a melhor coisa que tem nesse filme é a interação da Emma Stone com o Jesse Plemons. Eu acho que fica evidente, eu acho que vocês vão concordar comigo que é, sim, uma das melhores coisas aqui do filme. Não, a minha discussão não é pra gente não falar sobre a Emma Stone, é porque eu acho que é um capítulo à parte, assim, porque eu tenho uma afirmação muito forte pra fazer sobre a Emma Stone. Eu preciso que a gente... Então é um suspense. Nessa conversa verdade, depois, deixa um suspense aí. Você tá criando suspense. Chegar lá no final e falar, Emma Stone é um ET, gente, ela veio... Exatamente. E a construção de Bugônia também parte de uma premissa muito interessante, uma premissa muito diferente, não seria de outra forma nas mãos do Yorgos, né? A gente tem essa premissa de um cara, sei lá, um incelzão, né, com seu primo incelzinho, e eles vão capturar essa CEO chata pra caralho. Nossa, que mulher insuportável, assim, sabe? É aquela pessoa que ela sabe que ela é rica, ela sabe que ela é bonita, ela sabe que ela é poderosa, e ela vai usar disso a seu favor, sabe? Então ela fica menosprezando as pessoas. Tem aquela primeira cena que ela tá ali falando o discurso dela pros funcionários da empresa, ela critica a forma com que escreveram o texto dela, porque tá repetindo muitas palavras, e aí você já vê que ela é arrogante, que ela quer tudo do jeito dela, ela não tem empatia e tudo mais, e aí você já entende o porquê também daqueles caras, né, daqueles incels interpretarem o comportamento dela como um comportamento de um alienígena, de um reptiliano. E aí você também, às vezes a gente fala assim, nossa, mas sério, tem cara de ser meio reptiliana mesmo, sabe? De tão mesquinha que ela não deve se importar muito com a humanidade. E aí ele vai trazendo esses joguinhos, assim, né, de quem será que tá certo? Será que eles estão muito doidos ou será que eles estão com um pezinho, assim, na verdade, né? Será que eles já estão atingindo essa verdade? Na maioria do filme, assim, no decorrer do filme, eu acho que ele trata aqueles personagens como doido varrido mesmo, assim. Eu acho que a intenção do filme é fazer com que você torça pra que eles estejam errados, né? Essa coisa de, tipo, o Red Pill, o incel, ele não merece ter a verdade, né? Ele não pode dominar a narrativa, não é isso que a gente quer. Então, o filme, ele vai, boa parte
parte ali da estrutura, ele cumpre essa narrativa meio que de dar um afago para as narrativas que a gente gosta de ouvir, né? Essa coisa de tipo assim, isso assim, essa coisa mais centro-esquerda ali, vamos dizer assim, de que, não, esse discurso tá acabando com o país, esse discurso ele pode prejudicar as pessoas, esse discurso ele vem de um lugar de falta, de problemas, né, estruturais da família e de como ele se relacionou na vida e tudo mais, mas como bem visto em todos os filmes do Yorgos, ele subverte tudo isso, né? Você acha que o filme vai ser um filme sobre agenda, um filme mais voltado pra essa questão assim, precisamos falar mal sobre o incel, precisamos falar mal sobre Red Pill, mas no fim das contas o Yorgos subverte essa crítica e faz uma crítica melhor ainda, que eu acho que a gente vai, eu tô sabonetando aqui porque a gente vai falar melhor lá na parte com spoilers, tá? Mas a ideia aqui é de que o Yorgos, eu acho esse filme genial, acho esse filme muito bom mesmo, assim, ele continua sendo muito Yorgos, ele continua com a identidade dele, ele continua com o pé na estranheza, mas aqui ele faz uma coisa melhor ainda, que ele consegue trazer uma identificação discursiva ao longo do filme, que você fala, nossa, realmente, esse é o vilão, esse é o mocinho, tá tudo errado, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Ele te conquista e vai fazendo com que você concorde com tudo aquilo que ele tá contando, e no final ele te dá uma lapada, sabe? Ele te dá uma rasteira. E isso pra mim foi genial no filme, porque apesar de todo mundo achar que ele tava indo no flow da agenda, ele não fez isso. Ele subverte a sensação que a gente tem de que, ele tá fazendo um filme só pra afagar o nosso ego, né? Só pra deixar a indústria com mais um filme de agenda. Eu falo bastante sobre isso aqui. Não é um discurso, tipo assim, anti-lacração, sabe? Não é isso. Mas é, tipo assim, é um discurso pró-criatividade. É um discurso que você trata esses temas da esquerda de uma forma carinhosa, de uma forma com que você consegue colocar em pauta aquele discurso, mas que no fim não fica o mais do mesmo, sabe? Não fica aquela história engessada, pautada e agendada. Ele consegue subverter muito a forma de contar isso. Então, assim, nossa, tô sendo muito abstrato, né? Porque eu acho que isso tudo que eu tô falando vai ficar um pouco mais claro quando a gente for falar lá com spoiler, tá? Mas é isso, amo o filme, adoro a continuação de Yorgos no cinema e vamos pra cima Bugônia. Eu queria ver Oscar pra Bugônia, mas também vai ter a sessão de Oscar aqui que depois a gente fala. Eu tenho muita impressão, tô chegando a essa conclusão, que é uma conclusão triste talvez, mas assim, de que o Yorgos adapta melhor do que ele escreve. Eu acho que ele, quando ele tá com um roteiro de outra pessoa, ele consegue trabalhar melhor, ele consegue trabalhar com mais, sei lá, com mais cuidado, com mais atenção, com o discurso consegue se aprofundar mais quando ele tá trabalhando no roteiro de outra pessoa do que no próprio roteiro. Pra mim é um grande problema ali de tipo de gentileza também. Eu acho que a história não é boa o suficiente. Eu acho que ele vai numa de, não, eu escrevo isso aqui porque eu quero determinado tipo de choque, porque é o jeito que eu penso cinema e tal, não sei o quê. Mas quando ele tem essa restrição de estar adaptando um roteiro de outra pessoa, eu acho que ele brilha mais. É muito engraçado como isso acontece em A Favorita, é muito engraçado como isso acontece em Pobres Criaturas, e pra mim acontece aqui também, sabe? Eu vou entrar mais quando for minha vez. Lucas, fala um pouquinho aí sobre sua experiência com Bugônia. Quando eu vi Bugônia, a última coisa que eu tinha visto do Yorgos era tipo de gentileza, né? Mas assim, no geral, eu gosto de quase tudo do Yorgos. Acho que Tipo de Gentileza foi o único filme dele que eu não gostei. E realmente eu acho que é um filme muito... Eu não tava aqui no episódio, né? Quando a gente gravou. Vou dar só uma palhinha. Porque foi a impressão, né? Que eu fiquei, assim, antes de ir pro próximo filme dele, que é Bugônia. A gente sai de Pobres Criaturas, que eu assisti acho que 2, 3 vezes. Eu adorei o filme. E Tipo de Gentileza foi lançado até no mesmo ano, né? Com uns meses aí de diferença. Eu não sei se ele não conseguiu dar a atenção necessária pro filme. Não sei o que aconteceu. Mas, assim, a estranheza dele tá lá. Todo o elenco com qual ele gosta de trabalhar tá ali. O estilo visual dele tá ali. Mas... Nossa, eu achei muito, assim, o choque pelo choque em algumas sketches aleatórias e que no fim você fala, cara, tá, e aí? Pra quê? Aonde foi? Acho um filme muito perdido, assim, muito choque pelo choque, além disso você fica meio solto ali. Apesar de eu achar que as temáticas são boas, mas não são bem executadas. E aí, pra Bugônia eu já fiquei meio assim, né? Fiquei, cara, será que, qual Yorgos nós vamos ver aqui, né? Será que ele vai continuar indo nessa linha ou ele vai continuar na linha ali do... Porque o Yorgos, pra mim, ele tá virando
virando uma espécie de... Espere que eu vou falar, mas eu vou explicar. Ele tá virando uma espécie de Shyamalan, porque o Shyamalan... Só que às avessas. O Shyamalan é aquele cara assim que, nossa, ele fez 2 sucessos e de repente ele só lança filme que o público em geral não gosta, mas que quando você entra no cerne da cinefilia, tem um grupo, uma seita que defende ele assim com unhas e dentes. O Yorgos é meio que o contrário, né? Ele é aquele cara que faz os filmes esquisitos que o público gosta no geral, mas que você vai ali no cerne da crítica, tem uma galera que odeia ele, que odeia o Yorgos, que tem muita gente que odeia o Yorgos então, na crítica, é muito engraçado. Eu vejo ele muito como se tornando esse Shyamalan ao avesso, sabe? Em termos de público e crítica aí, cara. Mas eu particularmente sempre gostei da pegada do Yorgos, tanto visual quanto do estilo dele de contar as histórias. E, cara, Bugônia, eu gostei muito desse filme. Eu gostei muito desse filme, pra mim, que é o Yorgos mesmo, que a gente tá vendo. Eu acho que ele ainda fica ali, pra mim, um pouco perdido no meio. Eu acho que ele consegue estabelecer muito bem a história ali no começo, né? A gente vai entrando nessa pegada do paranoico, né? Que eu acho que o Luiz e o Gustavo descreveram bem aí, o Jesse Plimons. A gente vai entrando aí pra entender como que é essa noia do Jesse Plimons, né? Desse paranoico que a gente tem visto crescendo cada vez mais, infelizmente, né? Por aí. E o tempo todo você não acha que o Yorgos vai dar palco, né? Pra ele. O filme parece que tá até tirando sarro, né? Dele em certos momentos. Mas ao mesmo tempo a gente tem contraponto a personagem da Emma Stone, que é uma pessoa detestável e que é a nossa vítima. E a gente precisa meio que torcer pra ela, porque o próprio filme não deixa que a gente torça ali pelo personagem do Jesse Plimons, né? Trata ele dessa forma. Então eu gosto muito de como ele consegue fazer isso, de colocar todas essas pessoas com as quais a gente não deveria se importar, e ele consegue fazer com que a gente torça por uma delas, e as coisas vão se desenrolando. Eu acho que no meio acaba tendo eu não diria uma barriga, porque eu não acho o filme longo nem nada, eu gosto do ritmo dele, mas eu acho que no meio ali ele acaba ficando um pouco repetitivo em como eles demoram pra coisa ir acontecendo, pro filme chegar onde ele quer chegar, e a gente vai tendo uma repetição de cenas ali enquanto a personagem da Emma Stone tá presa, e que eu acho que acabam ficando meio repetitivas. Mas que, fora isso, pra mim o filme é perfeito. O Yorgos, ele consegue equilibrar muito esse discurso que ele quer trazer. Eu acho que o Gusta, é um pouco do que o Gusta tava tentando falar, né? Que ele consegue encontrar esse equilíbrio, né? Pra não te fazer torcer por esse cara, mas também não deixar a história superficial e só dar palco pro que você quer ver, sabe? Então ele consegue trabalhar essa complexidade aí dos personagens muito bem. E assim, ele vai numa onda que eu particularmente, mesmo sendo o Yorgos sendo o Yorgos, a gente já espera uma certa estranheza, mas eu não achei que ele ia pelo caminho que ele foi nesse filme aqui. E isso me surpreendeu, assim, bastante positivamente, e me fez gostar mais ainda do filme. Quando ele vai entrando ali pro seu ato final, eu acho que ele dá uma subvertida ali em tudo que ele tá contando pra gente até então, e você fala, cara, mas peraí, então é isso aqui mesmo? Será que, pra quem que eu devo torcer agora, sabe? E o filme, ele brinca muito com isso. Eu acho que ele tem até um humorzinho ácido lá, que o Yorgos traz em algumas obras dele, muito em Pobres Criaturas, que é um filme que tem essa pegada de um humor ali no fundo mais ácido. Eu acho que ele continua com isso aqui, e eu acho que funciona muito bem. O Jesse Plimons, gente, ele tá assim, nojento, ele tá ceboso, dá vontade de pegar ele, passar um shampoo na cabeça dele, assim, dar uma limpada, assim. Então ele tá muito bem aqui no filme, cara, porque você fica com asco dele, e assim, você entende o personagem. Inclusive uma coisa que eu gosto bastante aqui, porque o Yorgos, ele dá esse background, né, ele mostra o que fez esse personagem ir virando o que ele virou, quais são as motivações dele. Ele não simplesmente trata ele como um maluco raso ali de qualquer maneira, ele vai te dando um background desse personagem pra você entender ele, mas ao mesmo tempo você fala, cara, beleza, entendi que esses são os motivos dele, mas né, ainda tá meio bitolado. E o primo dele, né, que tá lá com ele, eu acho que ele fica bem, um personagem que fica bem na superfície ali. E a Emma Stone, como sempre, né, gente, a gente vai ter um bloquinho aqui falar só dela, mas a Emma Stone, pra mim, que tá sensacional. Ela e o Yorgos, e o Jesse Plimons também, né, eles estabeleceram uma parceria, assim, de uns anos pra cá, que, a não ser tipo de gentileza, e ainda em tipo de gentileza, eles estão bem ainda. Pra mim, o problema do filme não é isso. Mas, assim, que funciona muito, né, essa parceria que eles têm aí de uns anos pra cá. E aqui, cara, acho que vou deixar pra comentar mais quando a gente for entrar no cerne da história aqui, mais da Emma Stone. Mas, assim, de resto, eu adorei o filme. Eu acho que ele tem essa meiota aí que se repete um pouco. Eu acho que nem fica ruim, nem fica lento, nem nada do tipo. Mas ele acaba ficando um pouco maçante em termos do que ele quer mostrar, o que ele quer dizer, mas chega uma hora que ele se desenrola e, enfim, excelente. Eu li uma crítica, um pedaço de crítica, né? É foda, porque, assim, a gente tem essa política de não... Eu, pelo menos, tento seguir muito essa linha de não ler críticas pra não repetir pontos dos outros.
outros, né? Eu gosto muito de ler crítica, mas só leio depois que a gente grava. Só que aí eu quero lá avaliar no Letterboxd, eu quero deixar registrado lá e eu não dou conta. Eu clico no botãozinho lá pra ver o que as pessoas comentaram, o pessoal que eu sigo. Então eu sempre pego uma informaçãozinha ou outra, assim, especialmente quando é uma nota muito diferente do que eu achei do filme, sabe? E eu li uma crítica de alguém que não gostou, que comentou que Bugônia é um filme mais legal de debater do que de assistir. E apesar de eu não concordar, eu sei de onde tá vindo essa discussão, sabe? E eu queria começar a partir daí, porque eu tenho uma discordância do espectro político de como o Gusta viu essa história, assim. Eu tenho uma visão que o Yorgos, tirando sarro desse posicionamento dessa esquerda Partido Democrata, sabe? Porque esse pessoal repete muito esses jargões de não existe consumo ético no capitalismo, isso é verdade. Não existe bilionário ético, é verdade também. Solução pra bilionário é guilhotina. Eu entendo que é um discurso que a gente repete muito na internet, porque a gente tá vendo a desgraça que tá acontecendo no mundo e tal. O que o Yorgos tá fazendo, e vale lembrar, assim, o Gustavo falou em premissa, a ideia não é dele, né? Ele tá adaptando e tal. Mas a partir do momento que ele constrói o filme é dele, porque ele tem os pontos de vista sobre a história que ele adaptou, né? Então, pegando como referência Bugônia, a leitura que eu tenho é que ele tá falando assim, beleza, vamos fazer ser verdade. E como que a gente vai fazer ser verdade? A gente vai destrinchar esse incel, a gente vai pegar uma pessoa que você odeia, que tem comportamentos que você detesta, você enquanto essa esquerda Partido Democrata, né? Que é um cara lunático, né? Como o Lucas falou, ceboso, lunático, desligado, e a gente vai dar pra ele todas as motivações corretas. Ele tá preocupado com a força de trabalho, ele tá, é um filme que, apesar dele fazer um discursinho de, não, eu passei por todos os lados da política, ele é um filme que é prioritariamente sobre luta de classes, e eu acho que isso não dá pra tirar do filme, mas ele dá a voz, o poder de ação da luta de classes pra um cara detestável, pra um cara que vai ter os mecanismos de fazer o que as pessoas brincam de fazer na internet. E o que ele quer fazer com isso? Ele quer brincar com você, espectador, ele quer falar assim, até que ponto você vai continuar concordando com isso? Porque o que ele tá fazendo é o que você tá dizendo que é o certo. Morte aos bilionários. Essa pessoa é a culpada pelo mal do mundo. E você vai percebendo que essa pessoa é culpada pelos principais males do mundo mesmo. Mas e aí? É justificável o que ele tá fazendo? Até onde você vai aceitar o que ele tá fazendo? E aí você pensa, beleza, vamos discutir isso. Por isso que eu tô partindo dessa ideia de que ele é legal de debater. Porque assim, aonde a gente tá indo com essa conversa aqui? Isso aqui é a solução pra alguma coisa? Essa mulher é uma filha da puta e ela tá realmente cagando pras pessoas, cagando pros funcionários dela, isso é muito claro, ela tá cagando pra quem ela considera inferior a ela, e o filme nunca se esconde disso, o filme nunca transforma ela em algo que ela não é nesse sentido, ela é uma filha da puta, só que ele vai, tá, e aí, ela é uma filha da puta, mas ela merece isso? Ela merece ser posta em cativeiro, ela merece ser torturada, ela merece... Então, tipo assim, o filme, ele é o mais parecido com o Sacrifício do Ser Sagrado que ele fez até agora, em termos de vamos levar um tópico complicado ao seu extremo, sabe? Eu gosto muito de Bugônia porque ele parece ser meio que dois filmes diferentes, assim, ele é um thriller, nisso ele é um filme mais parecido com o Sacrifício do Ser Sagrado, porque ele é um thriller, ele é muito verossímil por boa parte da sua duração, né? Ele é um sequestro de uma milionária, e aí o que você vai pensar sobre isso? Você vai discutir classe, você vai discutir câmara de eco, como ele realmente verbaliza, né? Você vai discutir posição política, você vai discutir certo e errado, você vai discutir se ela merece o que ela tá passando ou não, são todas coisas que o filme vai debater. E aí, na sua segunda parte, ele, ao partir pra um lado menos thriller e mais ficção científica, digamos assim, ele puxa pra trás no discurso, assim, sabe? Eu acho que ele vai pra um lugar mais confortável na filmografia dele, que é o lugar de a humanidade é ruim mesmo, a humanidade é o problema. E a restrição que eu tenho com o Bugônia é um pouco essa, assim, eu acho que ele acaba se acovardando um pouquinho no fim das contas, e ele vai pra um lugar mais tradicional do Yorgos, de tipo, a minha mensagem é essa, o problema é a humanidade não tem jeito, a humanidade não dá pé, você tem essa situação, dessa circunstância, dessa pessoa filha da puta, mas aí quando você vai entender por que ela é filha da puta, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com a humanidade corrompendo tudo. Eu acho que ele acaba indo pra um lugar mais comum, pra um lugar mais doisladista no final, assim, mas eu acho que a discussão que ele traz durante boa parte da duração do filme é muito boa, porque é uma pessoa escrota fazendo coisas que seriam moralmente corretas no sentido da luta de classes, né, da morte ao capitalismo e tal. Então o filme aponta muito bem qual é o problema, o filme aponta muito bem que essa pessoa não tem escrúpulos, tem uma cena no meio que, assim, o filme brinca muito
de fazer a gente se apiedar dela, né? Porque ela passa... Ele tortura ela, tal, fisicamente, inclusive. Mas na única alternativa, num momento de briga entre os dois, uma tentativa de fuga dela, na única vez, no único momento, quase que no filme inteiro, que ela tem a vantagem sobre ele, ela aproveita pra humilhar ele enquanto pessoa. Ela aproveita pra dizer algo do tipo assim, eu sou uma vencedora e você é um perdedor, você tá na merda. Então assim, até nesses momentos, o Yorgos brinca com, vai escolher um lado? Boa sorte tentando escolher um lado, porque tá todo mundo na bosta, todo mundo é uma merda. Mesmo que você acredita que é moralmente certo, tá de execução errada. Não deveria fazer o que tá fazendo. Então o filme tá o tempo inteiro brincando com isso, e isso é muito legal, isso é a parte mais divertida dele. Ele traz um debate muito centrista, talvez, no bom sentido, se é que existe isso, centrista no bom sentido, mas ele se amarra num lugar mais convencional do Yorgos. Então eu acho que ele se... apesar de ser um final maluco, né, deixa de ser thriller, vira ficção científica, é um lugar mais tradicional do Yorgos em termos de discurso. Dito isso, gente, antes da gente continuar essa discussão, filme não tem que educar ninguém, tá? O filme não tem obrigação nenhuma de educar ninguém. O filme poderia ter uma mensagem super de direita, que a gente poderia elogiar diversos aspectos do filme, apesar de não gostar da mensagem. Não é necessariamente o caso. É só que assim, a parte boa é a gente debater, né, o que ele quis dizer. Porque quem escolheu falar de política de forma explícita foi ele, né? O que eu acho muito legal aqui é que ele faz, é um retrato, é um remake de um filme coreano, dirigido por um cara grego, que tenta fazer um retrato do que são esses Estados Unidos da América em 2026, sabe? E eu acho que ele é quem passa mais perto de acertar com relação aos outros filmes que tentam retratar o que são os Estados Unidos em 2026, porque ele tira sarro do quão ridículo é esse país, de como ele lida com tudo pela violência e de como tudo que é feito nele é meio cartunesco, é meio a vilandade, a vilania é cartunesca, mas o heroísmo também é cartunesco, também é patético, e o fato de a Terra ser plana também é mais um ponto a parte de você entender, beleza, e se o conspiracionista estiver certo, você tá sempre na dúvida, né? Então eu acho que ele traz uns debates muito legais e é muito bonito também, né? Gostei de voltar a ver o Yorgos fazendo um filme bonito, assim, eu acho o tipo de gentileza tão quadradão, tão blasé. Agora esse filme já tem mais aquele yorguismo, assim, achei a mudança da razão de aspecto muito legal, acho que ela ajuda muito nessa imersão do filme, eu acho o filme muito bonito, eu acho, os ângulos do Yorgos são sempre muito legais da gente apreciar, né? E eu, fim das contas, gostei muito, assim, mas queria expandir esse debate com vocês sobre essa mensagem, né? Eu tenho essa visão, assim, de que o Yorgos fica brincando muito com os dois lados, mas no fim das contas ele volta, tá, então beleza, é o Yorgos, a solução é essa, o resultado é esse e é isso. Cara, eu acho que uma coisa que ajuda muito em como ele trabalha esse discurso aqui nesse filme, é justamente o elemento ficcional da história, porque ao mesmo tempo que ele tá contando uma história que tem de pano de fundo todo esse discurso, né, de luta de classe, mas de como isso tá sendo feito, o Jesse Plemons é aquele cara que você não quer escolher pro seu time, né? Você vai jogar vôlei, você vai jogar futebol, você vai escolher alguém pro seu time. Ele pode até ir parar no seu time. Ele aquele meme, né? A pior pessoa que eu conheço acabou de ter um bom ponto. Que droga. Ele até tá no seu time ali, ele quer que o time vença, mas ele faz tudo errado, ele é ruim, então, sabe? Você não quer ele ali. Pra mim, ele é esse cara. Mas eu acho que o elemento ficcional que deixa a história muito palatável em termos, assim, da crítica que ele quer fazer em relação a isso. Porque, beleza, ele tá mostrando ali que o Jesse Plemons, ele tem um ponto que moralmente você pode concordar, ele pode estar certo, só que ele é uma pessoa detestável também, e ele vai pra uma coisa muito paranoica, teoria da conspiração, que, né, acaba parecendo muito com esses terraplanistas e tudo mais. E aí vem o elemento de que, na verdade, ele não tá fazendo isso porque ela é uma milionária, porque ela faz mal pro mundo. Ele tá fazendo isso porque ele acredita que ela é uma alienígena, né? Então, assim, eu acho que o Yorgos pega todo esse discurso, deixa como... Eu falo de pano de fundo porque, assim, acho que o filme ele se centra muito mais nesse elemento ficcional do alienígena e tudo mais. Mas isso tá na história toda, né? Esse discurso de luta de classe. Mas o legal é por que ele acha que ela é um alienígena, né? Exatamente. Aí você entra na luta de classe. Ele não acha que ela é um alienígena porque ele surtou do nada. Ele tem motivos pra vilanizar essa pessoa a ponto de acreditar que ela não nasceu. Exatamente. Aqui, tá? E então, assim, eu acho que essa mistura, e ao mesmo tempo que ele quer... Ele não simplesmente faz uma história, preciso fazer um filme pra fazer uma crítica ao capitalismo, aos bilionários e à luta de classe. Não, eu vou pegar todos esses elementos aqui, eles vão fazer parte da minha história, eles vão compor a minha história, mas ao mesmo tempo eu tô contando uma história com início, meio e fim, ficcional. Eu não sabia que o filme era um remake, inclusive, eu fui saber mais por agora. E ao mesmo tempo eu tô contando a minha história aqui com todos os elementos, com o meu visual, com o meu estilo e com uma coisa que vai muito mais pra um lado mais viajado, né, do que a realidade, né? Então eu acho que esse casamento aí dessa pegada Yorgos, dessa estranheza, dessa coisa a mais que ele coloca ali na história, deixa tudo mais palatável
palatável pra gente como público, né? Não ficar escolhendo um lado pra torcer e tudo mais. Você quer ver onde vai dar aquilo. Você quer ver onde aquilo tudo ali vai dar e que chega uma hora que você fala, cara, esse cara é maluco, mas essa mulher é escrota, e aí? Onde que isso vai parar, né? Vai pra um lugar bem Yorgos, né? Que se foda todo mundo. Tá todo mundo na merda, briga. que morra todo mundo, tanto faz, né? Você não gosta de ninguém, né? Você torce pela briga. Eu entendo vocês falarem que ele não quer vilanizar ninguém ou que ele faz esse jogo, né, durante o filme, principalmente nos momentos em que a Michelle, ela é agressiva com ele, né, ela fala coisas que, tipo, prejudicam até a posição dela ali como ela tá em cativeiro, sequestrada, né? Ela não pode falar muito, ela tem que ser sutil com as palavras, né? Apesar disso, eu ainda acho que o filme vilaniza ele. Eu acho que o filme... Eu acho que o filme vilaniza todo mundo, tá? Eu acho que você, como a gente tá em cativeiro, junto com a Michelle, como espectador, como a maioria das pessoas que estão assistindo o filme Bugônia, simpatizam um pouco mais com essa ideia democrata ali do que a Michelle tá tentando falar, de que ele é um doido, varrido, um incel maluco que tá acreditando em teoria da conspiração com um papel alumínio na cabeça. Então ele te coloca muito mais no papel de cativeiro e de o que eu falaria pra sair, o que eu faria pra conseguir voltar à minha posição atual. Eu conquistei tudo que eu tenho, eu sou o CEO, eu sou a self-made woman, eu tô ali naquela posição, eu tenho que ser chata porque a minha posição exige que eu seja chata, que tem muito isso, né, no mundo corporativo. Eu tenho que ser chato porque é assim que as coisas funcionam. Então, no fim das contas, essa estrutura é meio assimilada por nós, né, assim, o espectador, ele consegue já entender que o vilão é o incel, porque é assim que as coisas são, né? É assim que a gente vê o mundo. E aí eu acho que ele vilaniza muito mais ele. Apesar de que existem certos momentos, e que eu acho muito interessante quando o Yorgos faz isso, de trazer o luto, né? Que ele passa. Ele não é só um personagem doido, ele é um personagem que tem camadas, ele é um personagem que teve uma mãe que morreu devido a um experimento da personagem da Michelle, da empresa. Ele não é um herói, comanda. né? Eu não disse que ele é um herói. É a construção de um incel. Ele foca na construção de um incel. E moralmente existem coisas com as quais a gente concordaria e com as quais a gente teria empatia na construção de um incel, sabe? Eu acho que muito disso, dessa empatia do personagem, é pela construção do luto e do porquê ele tá fazendo tudo aquilo. Porque quando você dá uma motivação pessoal e não coletiva, né? Tipo, quando você... eu li no Reddit que você é um alienígena. Essa é o mais absurdo, a mais absurda das colocações. Agora, eu preciso te derrotar porque você fez um experimento com a minha mãe e a minha mãe morreu porque você fez isso, sabe? Então, aquilo ali, ele já coloca uma camada a mais no personagem e você consegue simpatizar mais por ele. Cara, e só um ponto. Eu também, dito tudo que eu disse, eu também acho que ele acaba sendo mais vilanizado, e até nesse ponto que você tá falando agora, quando ele vai trazer esse background dele, quando vai mostrar as motivações dele, a sua mãe e tudo mais, ainda assim ele é tratado como maluco. Ele, a mãe, eles são tratados como pessoas problemáticas, assim, Sim. que você acaba falando, cara, beleza, eu entendo a situação, mas, né, vocês são meio pinóia. Eles são os caipiras que cuidam de abelha no fundo do quintal da operação da mega empresa da Michelle, né? Então, assim, eles são a escória. E é aí que traz a luta de classes do filme, a camada de luta de classe. Porque ninguém se importa pra eles. Se eles não fizerem um levante, se eles não forem lá e agir com as próprias mãos, nada vai acontecer. Então, tem essa questão, assim, de... essa dualidade, né, do perfil, assim, ele tem as motivações dele, mas ele continua sendo vilão, e aí que vem a cereja do bolo. É por isso que o personagem é tão bom, e é por isso que o filme funciona tão bem, porque o vilão é muito bem construído, ele tem uma camada adicionada ali que faz a vilania dele funcionar. Essa questão da sujidade, essa questão dele ser encebado, não é à toa, é pra gente justamente ficar cada vez mais contra ele, porque a sujeira, né, o asco, ele afasta a gente dos personagens, enquanto que a Michelle, a personagem da Emma Stone, começa belíssima, entrando no escritório que todo mundo sempre quis trabalhar na empresa e tal. Então, assim, tem uma construção ali imagética, assim, de quem é o certo e o errado. E eu entendi exatamente o que vocês quiseram dizer também com o jogo que ele faz, a brincadeira que ele faz, né? Mas aí, quando ele chega lá no final, depois de ter construído esse vilão, o que ele faz lá no fim é justamente desconstruir tudo. Ele fala assim, olha, essa luta, ela não importa, porque a gente não tá mais falando de semelhantes. Essa humanidade que vocês querem procurar tanto, ela, quando colocada
abordada neste contexto, quando abordada por esta premissa, que eu, por mais que não seja extremamente, não seja dele, mas é enxergada pelo ponto de vista dele, é ele que aborda aquilo, né? Como a humanidade já não faz mais sentido, porque não é sequer uma humanidade que a gente tá olhando. Então, o Yorgos, ele acerta muito nisso. Ele te faz refletir o filme inteiro, ele te faz teorizar essa coisa da discussão que o Luiz tá falando, né? Ele te faz teorizar, você pensa, e aí você escolhe um lado, e aí você decide que você vai ficar de tal lado, e aí no final não tem lado, sabe? Não, tudo, e é muito legal o jeito que ele faz isso. Exposição, né? Eu acho que é um ponto muito divertido, porque ele apresenta a exposição, ele apresenta a verdade do filme num momento em que você ainda tá duvidando. Você já sabe que essa mulher é extremamente inteligente, então você tá assim, será que ela realmente embarcou no teatro e ela inventou todas, ela teve tempo, né? Ela inventou todas essas coisas aí de Arca de Noé e de não sei o que, pra brincar com a cabeça dele, pra poder fugir, porque, sabe? Então o filme expõe o que é a verdade dele, ainda num momento que ele te deixa na dúvida. Então quando você faz a amarra, então aquilo, tudo que ela tava falando era pra valer e tal, então aquilo tudo. Então ele dá um jeito de construir essa ideia completamente insana de teoria da conspiração, de um jeito que não é tipo assim, agora o vilão vai sentar e vai te explicar as coisas. Mas não é, sabe? O vilão vai sentar e vai te explicar as coisas todas, porque você ainda tá naquele, isso aqui é real ou isso aqui não é real, sabe? E só depois é que o payoff, né, o resultado do seu investimento, ele vai vir depois, né? Você, beleza, eu vou acreditar, vou ficar com o pé atrás com essa historinha aqui de Andromedanos, de não sei o que, de Arca de Noé, de papapá, mas depois eu vou ver se vai funcionar ou não. E acaba que eu acho que é um jeito muito legal de amarrar, é um jeito muito legal de fazer exposição. Acho que é um exemplo muito interessante de como fazer exposição num filme, sabe? Porque como é um filme que tem essa margem de brincar com a realidade, ele consegue fazer isso e fazer a gente estar na dúvida se ela tá só sendo muito inteligente ou se ela percebeu que a melhor tática é falar a verdade mesmo, porque vai ser o único jeito dela conseguir se livrar dessa situação. E assim, eu só queria fazer um ponto, assim, que eu falei que eu ia fazer uma afirmação muito forte. Gente, eu acho que a gente... Pode ser que isso aqui envelheça muito mal, viu? Desculpem, mas assim, eu acho que a gente tá chegando num ponto de falar que a Emma Stone é a melhor atriz da geração dela. A gente chegou a um ponto, eu acho, de falar que a Emma Stone, aos 37 anos, ela nada de braçada com relação às atrizes da geração dela, sabe? Eu acho, assim, é surpreendente o tipo de trabalho que ela consegue fazer, e não só por conta dos projetos que ela escolhe. Essa menina veio do Easy A, né, gente? Ela tá, assim, ela tá em La La Land, ela tá em Bugônia, ela faz coisa maluca, ela faz comédia romântica, ela faz comédia, ela faz tudo quanto é tipo de coisa com um nível de qualidade na performance dela, assim, assustador, cara. Eu fui pegar outro dia já que a gente tá falando de teoria da conspiração, eu fui no YouTube outro dia pegar umas análises de performance. Eu fui pegar um pessoal analisando a performance dela em La La Land, que é um filme que, assim, eu acho mega super valorizado. Tudo! Né? Incrível. E aí, mas aí você vai pegar ela num filme que tem esses poréns, assim, e ela tá arrebentando. Que a gente fala, a Emma Stone tá levando o Oscar porque o La La Land tá com a campanha forte pra caralho, não sei o quê. Mas aí você vai analisar hoje com os 10 anos de tempo, assim, entre o filme e agora, e você percebe coisas que você não tinha percebido à época. Ela é muito foda. Tipo assim, e ela tá entre Cruella e Bugônia, ela tá sempre atuando bem, cara. É meio bizarro o nível de atuação que ela chegou. E se a gente for fazer uma busca por cima, assim, da pessoal da idade dela, do tipo de projeto que tá fazendo, você não vai achar gente que tá atuando no nível que ela tá, sabe? É muito difícil pros pares dela, na idade dela, estarem atuando do jeito que ela tá. E assim, só elogios. E olha que anos atrás a gente já tinha decidido fazer um episódio só sobre ela, né? A gente tem um episódio de Emma Stone lá atrás. Sim. A gente nem tava discutindo isso. É um momento muito legal pra Jessie Buckley também, por exemplo, que tem a mesma idade que ela, mas a Emma Stone tá mais em destaque, assim. Eu acho que o momento de carreira da Emma Stone é gigantesco. Eu acho que ela tá completamente consolidada e tá, sei lá, na metade da carreira, talvez nem isso. Cara, eu acho que ela... Nossa, eu concordo muito com isso. A Emma Stone, ela, pra mim, é uma das melhores da geração, cara, porque ela faz, por exemplo, em
Pobres Criaturas e aqui em Bugônia, eu não consigo imaginar outra atriz dessa geração pra fazer esses papéis. Eu não... que ficaria tão bom, esperaria. E, claro, a gente tem a Jennifer Lawrence, é uma excelente atriz também pra mim, assim, dessa geração, que inclusive tem o Die My Love com ela aí. Só que, cara, eu não consigo ver ela num papel como esse, sabe? E que, no fim das contas, casaria até com essa coisa da esquisitice de, olha, eu consigo interpretar uma CEO bilionária, padrão aqui, mas eu consigo ter cara de alienígena também. Eu consigo, sabe? Eu acho muito difícil outra atriz conseguiria ter essas nuances também. É engraçado, eu consigo ver as mais antigas. Tipo assim, eu consigo ver uma Kate Blanchett, uma Tilda Swinton. Tilda Swinton, assim, super, né? A cara da Tilda. É a cara da Tilda. Só que, realmente, dessa geração é um papel muito complexo, né? Porque eu acho que, pra além de segurar essa persona esquisita, freak, né? Que eu acho que é uma coisa diferente de fazer, só que, ao mesmo tempo, é aquele tipo de atuação que é o over que muita gente consegue fazer, que tem muitas atrizes que podem dar um surto e fazer o freak. Só que juntar essa personalidade freak com a personalidade da empresária, da CEO e tudo mais, e fazer isso ter uma cara, e fazer isso ter, tipo assim, ela é a cara da CEO ascendente, nova, millennium, que acreditou na carreira e que apostou todas as fichas nisso e que passou por cima de tudo pra conquistar aquilo, e ao mesmo tempo é uma possível alienígena, e sim, sabe, todas essas camadas ela consegue interpretar muito bem, sabe, não fica ponta solta na atuação, não fica tipo, ela não fez uma alienígena muito bem, ela não fez uma CEO muito bem, tudo encaixa, tudo faz sentido ali com a personagem, e ela tem o The Face, né, acho que ela também tem essa coisa assim ela é muito imponente, ela tem um rosto já assim que dentro de Hollywood já tem uma força, uma expressão muito dada, e o Yorgos não é bobo, né? Já agarrou amizade, vamos pegar. Tirando que a gente sempre fala do Jesse Plemons aqui, né? A gente elogia ele também. Excelente, e ele tá impecável também, mais uma vez. Ele é incrível. Ele faz esse Sugismundo porcalhão que, né? Que perdeu eu acho que ele perdeu completamente qualquer filtro social ali. Ele sai com a roupa que ele tá na casa dele suja de bolo, né? De farelo. Gente do céu, nossa. Não tá nem aí. E ele banca isso, sabe? Tipo, não é aquele tipo de atuação que se sente constrangida por fazer isso ou presa por fazer isso. É muito natural a ele. Então, é uma dupla... O Yorgos acertou muito nessa dupla, né? Não é à toa que em Tipos de Gentileza ele faz lá os ensaios com todos eles. E que me lembra muito, esse ensaio dele, me lembra muito aquele que... É do Tipos de Gentileza que ele tem que tirar o fígado dela, lembra? Me lembrou muito a vibe, assim, meio... A gente até falou que parece uma coisa meio Black Mirror, né? E aqui também tem essa pegada assim meio Black Mirror distópica e casa muito bem com o tipo de atuação dos dois, né? Pra quem tá seguindo o Meia aí no Instagram, a gente falou um pouco sobre personagens femininas difíceis, né? A gente discutiu isso em Pluribus e tal, e eu queria comparar um pouco o que rolou com a Emma Stone aqui com o que rola com a provável ganhadora do Oscar, Jessie Buckley. Eu acho que são duas performances excelentes, eu não tiro nada da performance da Jessie Buckley, eu acho a performance dela muito, muito boa. Os meninos não viram Hamlet ainda, mas assim, ela entrega tudo que a Chloe Zhao pede pra ela faz. É assim, é um trabalho muito vulnerável, muito legal, muito, muito foda mesmo. Mais um trabalho que vem de um lugar mais, entre aspas, fácil de colocar na academia, porque ela é uma mãe, e ela é uma mãe enlutada. Então, assim, vamos interpretar um parto no século XVII. Vamos interpretar uma mãe enlutada que o filho morre de peste no século XVII. É um lugar muito mais palatável para votantes, para academia, porque é um lugar confortável para atrizes, entende? De um ponto de vista da galera que vota, né? Dos véi branco, vamos dizer assim, né? E a Emma Stone, ela parte de um lugar muito diferente. Ela conseguiu se consolidar num lugar de esquisitice. E é raro isso, porque a esquisitice não é mainstream.
né? Você pega como a Meryl Streep se consolidou, por exemplo. Ela se consolidou com grandes vilãs de novela, ela se consolidou com grandes mocinhas que sofrem muito, que tem que tomar decisões também sobre mães enlutadas, sabe? Ela se consolida em Romance com Clint Eastwood, ela se consolida como a mulher que tem que fazer uma escolha impossível em Escolha Sofia, essas coisas assim, né? E a Emma Stone conseguiu se consolidar de um lugar que não é tão mainstream assim, né? Que é um lugar da esquisitice, da coisa bizarra, do maluco, do projeto sem pé nem cabeça e tal. E eu acho que é muito... Quem mata pau nessa história sobre atuação, quem falou muito bem sobre isso recentemente foi a Kristen Stewart, que anda em turnê porque dirigiu o primeiro filme dela, né? Que ela foi criticar método, eu não sei se vocês viram esse vídeo, e ela falou assim, que atuação é essencialmente vulnerável e, portanto, ela é embaraçosa. Então, assim, atuação parte de um lugar de vulnerabilidade. E os caras, os babacões, eles usam método pra poder tentar se esconder dessa vulnerabilidade, tentar fingir que a atuação não é embaraçosa. Se eu embarcar nisso aqui por 6 meses, significa que eu não tô passando vergonha, uma coisa meio assim. E o que eu acho mais legal da Emma Stone é que, assim, ela parece abrir completamente mão da vaidade pra conseguir fazer o que ela faz, sabe? Você nunca tem a sensação de que o que é importante pra ela, enquanto, sei lá, parecer uma Miss, tá vestida de Dior e tá em tudo quanto é lugar, é mais importante do que o que ela tá fazendo, do que o trabalho dela. Você nunca tem essa sensação no trabalho dela, sabe? Tem uma cacetada de atriz por aí, e de ator por aí, tá? Isso não é uma coisa de mulheres em Hollywood, isso é uma coisa de pessoas em Hollywood. Uma cacetada de ator por aí que não faria o que ela tá fazendo aqui. Que, assim, em termos de performance, parece até bem simples, né? Raspar a cabeça, pintar tudo de branco, ficar lá, sabe? Vestir de ET igual ela veste no final. Tem uma cacetada de gente que não faria isso. Ela faz porque ela gosta do Yorgos e porque ela acha que é um projeto legal e ela investe nisso aqui. E acontece de dar muita repercussão, como em Pobres Criaturas, de render Oscar, acontece de ser sumariamente ignorado, como foi Tipo de Gentileza. E é isso é parte do trabalho, sabe? E eu acho que é muito legal. De novo, tomara que ela não dê uma de Carla Sofia Gascon e quebre a nossa cara, mas assim, até o momento, eu acho que ela a gente só tem coisa positiva pra falar da carreira da Emma Stone, sabe? E eu não acho que ela vai levar o Oscar, acho que o Oscar vai pra Jessie Buckley, como eu já afirmei aqui, mas acho que a performance dela é completamente digna de nota, assim, ela foi muito bem de novo. E falando sobre isso, como eu disse no começo, Bugônia foi indicado a 4 Oscars. Bugônia foi indicado a melhor filme, por isso estamos fazendo essa cobertura aqui. Melhor atriz, melhor roteiro adaptado e melhor trilha sonora. E aí, gente, quais são as chances de Bugônia, Lucas? Eu acho que Bugônia meio que vai sair de mãos abanando esse ano, mas é aquilo, a Emma Stone e o filme em si, eles tinham que estar ali, porque assim, não tem como eles ficarem de fora dos melhores do ano. A Emma Stone não tinha como ela não aparecer na lista de melhores atrizes de Hollywood, né, que é o que o Oscar passa, né, essa imagem. A gente sabe que tem muita campanha aí e tudo, mas quem tá concorrendo ali meio que fica como as melhores do ano. E não tinha como ela tá de fora. Mas, como a gente sabe que o Oscar é muito campanha, e a gente tem Hamnet, que tá muito mais recente agora, que tá com uma campanha muito forte, eu não assisti ainda, mas a Jessie Buckley até então é a favorita, né, pra levar o prêmio. E eu acho que até que a Rosalind Barnes tá se destacando aí em algumas premiações. Acho que ela levou o Critics e o Globo de Ouro. Mas no Globo de Ouro era dividido, né, amigo? Aí é um pra comédia e um pra drama, e a Jessie Buckley e a Rose então, assim, a Emma Stone, ela tá na disputa porque não tem como deixar ela de fora. Ela tá genial no filme, mas em termos por conta de campanha e de várias outras coisas, eu acho que esse não é o ano dela, né? E ela já levou também, né? Não é como se ela nunca tivesse sido premiada igual Leonardo DiCaprio, que ficou 10 anos concorrendo e recebe pelo pior filme dele. Mas, enfim, eu acho que Bugônia vai acabar saindo. Eu até fiquei surpreso com as 4 indicações, porque eu tava meio que esperando que Bugônia pudesse estar ali em melhor filme, mas não tava muito certeiro de que estaria, não. Não achei nem a campanha, assim, muito forte e pra ir pro Oscar, mas... Então eu acho que tem alguns outros favoritos aí esse ano, não deve levar muita coisa aí, não. Eu acho que se levar alguma coisa, talvez roteiro adaptado, mas eu acho que nas outras categorias, e eu ainda acho difícil levar roteiro, mas eu acho que nas outras categorias também vai sair de mãos abanando. Gosto. É porque, assim, no fim das contas é carta marcada, assim, eu acho que Bugônia não leva. Só se tiver, a gente fala muito isso, é bom reforçar, porque a gente faz o episódio e ele pode ficar datado mesmo, porque as campanhas, elas mudam muito, né, de um dia pro outro, pode ter muito dinheiro investido e muita vontade e agenda, né, do elenco e da direção, da produção pra fazer o filme ir pra frente e talvez ganhar alguma coisa. A Emma Stone se envolve num assunto super diferente e as pessoas abrem o olho e aí querem votar nela, e enfim, às vezes o filme toma uma outra proporção porque o Trump falou mal do filme e aí o filme cresce, sabe, tipo, coisas pequenas que podem fazer diferença, tipo uma fala do Trump, bem pequena, mas assim, deu pra entender. Acho que no momento
momento que a gente tá fazendo esse podcast, que a gente tá gravando esse episódio, realmente as chances são bem frias, ainda mais pra trilha, sabe? Tem tipo Sinners concorrendo, sabe? não dá pra colocar em perspectiva. E é o que o Lucas falou, a Emma Stone já levou o dela, né? Peraí. 2, Emma Stone já tem 2. Exatamente, ela já tem... Ela é pelo Pobres Criaturas e... La La Land. La La Land, é mesmo. The Oscar goes to a Emma Stone La La Land. Exatamente. Ai, que ódio. Assim, e eu gosto muito de ver o Yorgos lá nos indicados, porque ele é uma frente diferente de cinema, sim, sabe? Agora vai o baba ovo Yorgos, mas eu acho que ele tem que estar lá, cara, porque ele faz filmes que não são da cultura do Oscar. Ele faz filmes diferentes mesmo, assim. É um filme que não tem uma estrutura narrativa que sabe, a estrutura do parto, né? A estrutura de ver a mulher sofrendo lá, do Hamlet, da história do Shakespeare e tal, assim, sabe? Não é uma coisa tipo, nossa, a academia ama isso. Não, a academia tá engolindo o Yorgos, porque o Yorgos, ele sempre colocou temas muito difíceis de serem apreendidos, assim, e ele faz de uma forma mais mainstream, sim, não vou falar também que ele é só experimental e diferentão. Ele tem os trejeitinhos dele ali, né, de fazer filme e de colocar a goela abaixo no mainstream. Então, não é à toa os elencos dele sempre, né? Então, eu acho que, pelo menos ter a indicação e ele tá ali figurando e a gente poder falar sobre o filme e essa discussão que transborda o filme, pra mim já é um vencedor. Cara, eu também... O papinho do agente secreto, né? Ai, não importa. Não, eu concordo muito com essa coisa do Yorgos estar lá figurando, representando esse cinema mais autoral, esse cinema mais diferente do que seria os Oscar baits aí. Porque, tipo, o Oscar, beleza, não mudou tanto. A gente ainda tem um filme ali falando de Shakespeare de novo, a gente tem um Fórmula 1, foi parar ali. E, assim, então, beleza, a gente tem esse filme, mas, assim, no lugar de um Jay Kelly da vida, que era pra ser o maior Oscar bait aí, daquele filme chato que vai vir, assim, pra concorrer a não sei quantas categorias, a gente tem Bugônia, cara. A gente tem Agente Secreto, sabe? Então, assim... O Pitt não mandou pros votantes pra Fórmula 1 tá lá, né? Foi só pro Lewis Hamilton poder ir, né? Não. Fórmula 1. Exatamente. Não, gente, é aquele, tipo assim, o Top Gun Maverick merecia. Aí o pessoal, beleza, vamos colocar aqui o Top Gun Maverick de carro na lista também, sabe? Pra gente querer dizer que a gente é popular. Acho que é meio... A gente conhece a academia, né, gente? Como eu falei, acho que a Emma Stone não vai levar. Eu vou até palpitar aqui. A Jessie Buckley vai levar. Roteiro adaptado, a concorrência é com Uma Batalha Após a Outra, então Uma Batalha Após a Outra vai levar. Trilha sonora, a concorrência é com Sinners vai levar. E melhor filme vai pra Uma Batalha Após a Outra também. A não ser que o mundo acabe, vai pra Uma Batalha Após a Outra. Então teve 4 indicações, não vai levar nenhuma. Mas pra mim a menção honrosa o Jesse Plemons tinha que estar indicado também. Aqui eu vou falar uma coisa que vocês vão achar um absurdo, mas eu teria o Jesse Plemons no lugar, por exemplo, do Michael B. Jordan. Eu acho que a performance do Jesse Plemons é mais legal do que a do Michael B. Jordan, apesar de eu adorar Sinners. Se você colocar no lugar de alguém, eu acho que eu ia colocar no lugar do Ethan Hawke, né? Mas só pra fazer uma comparação aqui. Quem ousar dizer que colocaria no lugar do Wagner Moura está completamente enganado, tá? Wagner Moura não, Wagner Moura é intocável, deveria estar lá de qualquer forma, né? Enfim, sem imparcialidade pro meu lado. Eu concordo com a parte do Ethan Hawke, do Michael B. Jordan. Não, eu falo assim, eu acho que o Michael B. Jordan tinha que estar lá, mas... Eu acho que a performance do Jesse Plemons é melhor do que a do Michael B. Jordan, por exemplo, sabe? Eu acho que é uma esnobada que ele poderia estar lá em algum lugar. Ele deveria estar lá em algum lugar, sabe? Vai embora porque chegou a sua hora. Já assistiram Bugônia? E o que acharam? Comenta aqui no episódio suas opiniões, porque a gente quer muito debater com vocês. E aproveita para seguir a gente no Instagram, @meiapantufa, para ficar atualizado de tudo que rola no podcast. Então, gente, a gente tá começando Nós não somos mais tão jovens, né? Nós estamos todos na casa dos 30, então a gente tá começando a tentar transformar o conteúdo do Instagram também pro TikTok. A gente já tem um pouquinho de coisa lá, mas enfim, segue a gente lá, o @ é diferente, tá? @meia_pantufa. Vocês vão achar a gente lá também com alguns conteúdos. Além disso, obrigado por estar sempre com a gente. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Segue a gente em todas as plataformas que você usa. Terça que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa no Oscar pra vocês. Tchau. Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.